Olá, Amém. eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. Que Deus abençoe você e a toda a tua família. Nós estamos aqui para Agora um mais serviço, um um culto culto. de adoração familiar. Aleluia, um culto de adoração familiar. Então chama aí os teus parentes, os teus vizinhos, a tua família. E o culto é um culto que não é para nós, é um culto que é para o Senhor. O Senhor tem uma palavra para você hoje. O Senhor tem uma palavra para cada um de nós hoje. E nós começamos o nosso culto de adoração familiar aqui, onde está aqui. Não é culto de adoração familiar, é culto da família, Ney. Ai, Culto de adoração familiar é o culto que a gente faz em espanhol. Adoração Né? familiar. Então, é o nosso culto da família. E você é o nosso convidado especial para esse culto. Nós convidamos você a se conectar conosco na nossa comunidade Crer. Né? Conectar, relacionar, ensinar e restaurar. Então, nós temos uma reunião mensal de oração, por enquanto é mensal, e tivemos esse mês, que foi uma grande bênção, né? E próximo mês, no dia 2 de fevereiro, nós vamos ter a nossa próxima reunião. Quinta-feira nós temos estudos bíblicos e todo domingo nós temos o nosso culto da família. Por enquanto, tudo é por Zoom, por enquanto a gente está por Zoom, sempre com o mesmo ID, sempre com a mesma senha, para não criar nenhuma complicação. Convido você também a participar das nossas redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, e temos aí a nossa Rádio Viniarde, né? Que você, pela internet, com qualquer aparelho que se conecta à internet, você pode ouvir a palavra do Senhor cantada em diversos idiomas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, para os telefones. Sim, já tem o app liberado para Android. Então, em nome de Jesus, a grande vitória que começou já em 2022 foi a liberação do app para Android. Então, nós estamos aí trabalhando para a liberação do app também para iPhone. Então, você pode baixar o app. Se você não tem, a gente pode mandar para você o link, você baixa, é grátis, é free, você não precisa pagar nada. Mas, se você tiver um computador e quiser acessar, é www.radioviniarde.com. A gente te convida a se conectar, a orar e a divulgar esse ministério. E esse ministério está em português e também em espanhol, com datas diferentes, com horários diferentes, mas nós estamos aqui juntos, né, fazendo a divulgação da palavra de Deus, tanto em português quanto em espanhol. Você tem aí também os horários de culto, os horários que você pode estar participando com a gente em nome de Jesus. Bom, nós estamos começando o ano, né? E, como todo ano, a gente tem um monte de programação, tem um monte de planos, a gente faz um monte de planos para o próximo ano, né? E queremos executar os planos, né? Mal acabou o ano de 2021, a gente já está com todos os planos prontos, ou trazendo coisa que a gente não executou em 2021, trazendo para 2022, né? Mas muitas vezes nós nos esquecemos de perguntar para Deus quais são os planos dele para a nossa vida. Nós queremos fazer plano de comprar, de mudar, de viver, de mostrar, de viajar, de fazer tantas coisas, mas nós nos esquecemos de perguntar para Deus se ele tem algum plano para a nossa vida. Se o Senhor deseja fazer alguma coisa com você e comigo nesse ano novo. Nós estamos preocupados com a nossa vida cotidiana e esquecemos da nossa vida espiritual. Lembrando que a nossa vida espiritual é infinitamente mais importante do que a nossa vida cotidiana. Porque a nossa vida cotidiana nós vamos viver aqui 80, 90, 100, 150 anos. E a nossa vida espiritual a gente vai viver a eternidade. Uma eternidade que não tem fim, né? Então, se você for querer quantificar isso em anos, isso aí é infinito. E aí, o que nós estamos fazendo? E a gente esquece. A gente esquece de perguntar para Deus. Deus, quais são os seus planos para a minha vida nesse ano de 2022? O que o Senhor quer fazer da minha vida nesse ano de 2022? O que o Senhor quer que eu faça
eu quero, eu quero exercer o meu chamado, porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E muitas vezes a gente só está preocupado em ver os nossos planos para este ano, as nossas metas, e nós esquecemos de perguntar para Deus o que Ele deseja para esse ano de 2020 na nossa vida. E Paulo ele traz para nós uma palavra bastante interessante, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Se você puder ler, por favor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quem é que me fortalece? Se a tua confiança está em Deus, então eu posso pegar esse versículo, escrever e pregar em todo lugar na minha casa. Pôr no carro, pôr na geladeira da minha casa, enfim. Se Deus é o verdadeiro Deus, se Ele é o Deus da minha vida. Mas, certamente, nós temos dificuldades. Temos várias dificuldades para ter a Deus como minha fortaleza. Muitas vezes você e eu não confiamos que Deus pode estar conosco. Muitas vezes você e eu não confiamos que Deus vai fazer um milagre. Muitas vezes você e eu não confiamos que Deus pode prover o impossível. Isso não significa que Deus como provedor, Deus como aquele que pode fazer milagres na nossa vida, impede a gente de fazer alguma coisa. Então, eu vou deitar na rede, eu vou deitar em berço esplêndido, esperar que Deus faça. Não, não é. Muitas vezes nós temos dificuldade de ouvir ou de escutar a Deus. Ou até entender o que Deus quer que façamos. Nós temos algumas dificuldades. E o Senhor hoje nos traz uma palavra para você e para mim, para que a gente possa estar refletindo naquilo que Ele tem para a tua vida e para a minha vida. E a palavra que o Senhor nos traz hoje é ouvindo a voz de Deus. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus, saber como Deus fala, conhecer mais de Deus. As pessoas se esquecem que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Para você ouvir a voz de Deus, para você entender o que Deus fala, tudo tem um preço. E, na verdade, esse preço, se você lembra, pode ser que você não lembre, você vai ter que perguntar para sua mãe, para o seu pai, né? Como foi para você aprender a andar e falar? Como foi? E teu pai vai dizer, olha, você caiu muito, você teve uns galões na cabeça, para falar você falava tudo errado. Então, teve um preço, você teve que gastar um tempo para aprender. Né? Para aprender a ler e escrever, você já lembra, eu lembro. Né? Para mim era muito difícil. E você sabe que você teve uma dificuldade para ler e escrever. Você teve que pagar um preço, você teve que se empenhar para fazer as coisas. Para você ter uma profissão, para você ter um bom emprego, igual, você teve que se dedicar. Né? Você não simplesmente caiu do céu um emprego para você. Né? Qual é o teu emprego? Eu sou filho do dono. Não aconteceu isso. Nós temos que nos empenhar. Você teve que se empenhar para que você tivesse uma profissão, para que você tivesse um bom emprego. E muitas vezes você teve que sacrificar os seus passeios, sacrificar diversões. Você teve que sacrificar porque você queria alguma coisa. Ou seja, na vida,
nada vem de graça. A única coisa que vem de graça na vida é o amor de Deus na sua vida e na minha vida. A única coisa que nós temos de graça é esse amor. Mas para que você consiga alguma coisa na vida, você tem que se empenhar. E na vida espiritual não é diferente. Como é que eu quero ouvir a voz de Deus? Como é que eu quero entender a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu quero entender o chamado de Deus para a minha vida se eu não me empenho? Se eu não me empenho. E, na verdade, o que a gente vai ver hoje, né, é alguma coisa que o Senhor traz para nós através do profeta Elias. Quando vemos a história de Elias, vemos que Elias foi um grande profeta. Vemos que Elias foi usado por Deus. Vemos que o povo de Israel confiava em Elias e na relação que ele tinha com Deus. Foi um dos poucos profetas que não morreram pela mão de Jezabel. Nós vemos Elias, né? Se você ler 1 de Reis, a partir do capítulo 14 até o capítulo 20, você vai ver que Elias também, ele não morreu, ele foi transladado. Ah, pastor, mas Elias era Elias. Ah, é verdade, mas Elias era humano que nem você e eu. Elias, ele tinha dificuldades como você e eu. Ele era humano. Então, as mesmas dificuldades que você tem hoje, Elias tinha. Ele não tinha um problema de telefone, isso ele não tinha problema, mas as dificuldades físicas e psicológicas que você tem, ele também teve. Por se descuidar muitas vezes da nossa relação com Deus, a gente passa a ter algumas situações. Isso foi o que ocorreu com Elias. Por algum momento, ele se descuidou da relação dele com Deus. Isso passa com você e comigo. E a gente se descuida por um pouquinho e dali a pouco a gente já está. Né? E isso passou com Elias. Então, quando ele descuidou dessa relação com Deus, aí veio sobre a vida dele o desânimo. Veio sobre a vida dele a falta de vontade de viver. E com certeza isso tem passado, ou já passou, na tua vida e na minha vida também. Eu posso garantir para você que na minha vida já passou isso. Né? Assim como muitos de nós passamos, quando surge uma dificuldade. Surge uma dificuldade, sabe, a gente sai por todo lado e a última coisa que a gente pensa é de orar a Deus. A última coisa que a gente pensa é de buscar essa relação com Deus, de restaurar essa relação com Deus e ver o que Deus tem para a nossa vida nessa dificuldade. E muitas vezes passamos por isso quando queremos levar as coisas no nosso braço, na nossa força, no nosso conhecimento, no nosso intelecto. Não, você sabe quem eu sou? Querido, não importa quem você seja. E esse desânimo, ele vem quando a gente quer levar na nossa força, quando a gente não tem a Deus como nosso Senhor. Quando as coisas saem do nosso planejamento. Ou seja, eu planejei desse jeito, mas as coisas se resvalaram de um jeito e saiu fora do meu controle. Essa situação passou também com Elias, porque ele era um ser humano. Mas Deus tinha muito para fazer na vida de Elias. Assim como tem muito para fazer na tua vida e na minha vida. Ou seja, Deus tem muito para nós. Deus quer usar você e eu com poder e com autoridade. Deus quer derramar o fruto do Espírito sobre a nossa vida. Deus quer derramar sobre a nossa vida dons espirituais. Deus quer nos usar. Mas o que muitas vezes faz falta para você e para mim é nós darmos a prioridade para Deus.
Tudo tem prioridade na nossa vida. E Deus, ele vai ficando. Depois a coisa não acontece, depois que a coisa não acontece, você vai correndo atrás de Deus. Deus, por que não aconteceu? Pois é, agora você vem. E com Elias não foi diferente. Não sei, na verdade, o que Deus já fez na sua vida, mas eu tenho certeza que ele tem coisa para fazer na tua vida. Eu não sei quantos milagres ele já operou na sua vida. Eu sei quantos milagres ele operou na minha vida. E eu não posso esquecer de cada um deles. Mas vejamos algumas coisas que Deus fez na vida de Elias. Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Alguém pode ler? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ou seja, Deus usou Elias para profetizar 3 anos de seca. 3 anos de seca. A Karina e o Chicão, que estão no Nordeste, sabe o que é seca. Nós que moramos mais no Sul, a gente não entende muito bem o que é seca. Ou seja, ele profetizou, e sabe o que aconteceu? Não choveu. Não teve uma gota de chuva. E o que você faz sem chuva? O que você faz sem água? Então, muitas vezes, em São Paulo, nós tivemos racionamento porque não chovia. Né? E lá no Nordeste tem gente morrendo porque não chove. Mas o Senhor usou a vida de Elias. Olha, fala aí para Acabe que durante 3 anos não vai chover. Mas o Senhor continuou usando Elias. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, a falta de chuva trouxe o quê? Fome. Falta de fornecimento de alimento. Havia fome naquele lugar. Ninguém dividia comida com ninguém. Por quê? Porque ia faltar para um e ia faltar para o outro. Elias pediu comida para a viúva. E sabe o que ela fez? Ela deu. E muitas vezes isso não passa com a gente, nós não queremos dividir aquilo que Deus tem dado para nós. Ah, pastor, mas como que eu vou dividir? Eu vou dividir hoje e amanhã vai faltar para mim. Pois é, se você é um servo de Deus e Deus toca no teu coração para que você divida, divide, filho. Por quê? Porque Deus vai prover. E o que essa viúva fez? Ela e o filho dela, e ela tinha comida para os dois, e ia comer, e depois ia acontecer o quê? Elas iam morrer, porque não ia ter comida para o resto da vida, né? Porque estava sem chuva. E Elias fez o quê? Orou e multiplicou a farinha e o azeite da viúva. Então, o poder de Deus estava sobre Elias, assim como Deus deseja que o poder dele esteja sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que nós tenhamos essa intimidade com ele. Mas tem mais um detalhe aí com Elias, que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 22. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tomou a entrar nele e reviveu. Ou seja, nesse meio tempo, o filho da viúva morreu. Morreu, e aí? E aí Elias fez o quê? Orou ao Senhor. E o que aconteceu? O menino ressuscitou. Ressuscitou. Em outra oportunidade eu posso
compartilhar com vocês um exemplo de ressurreição que eu tive, né? Eu e mais 2 irmãos que nós oramos e a pessoa estava morta e ressuscitou. É um negócio assim tremendo. Tipo, uau, esse pastor é poderoso. Não, 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 não sou poderoso, não. É Deus quem faz. Assim como Elias orou, buscou do Senhor e o Senhor deu. Deus deseja usar a sua vida, né? E a minha vida. Para quê? Para ensinar as pessoas, para cuidar das pessoas, para abençoar a vida das pessoas, para orar pelas pessoas, para servir as pessoas. E muitas vezes o que menos nós queremos é servir. E eu faço um trocadilho aí, aquele que não serve, não serve. Ou você serve, ou você é servo de Deus, ou você, desculpa, não serve. Mas para isso, para que tudo isso aconteça, para que Deus possa me usar e usar você poderosamente, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ouvir, eu tenho que ter intimidade com Deus. Isso tem um preço. É o preço do jejum, é o preço da oração, é o preço de estudar a palavra do Senhor, é o preço de buscar a presença do Senhor, é o preço de você ter um tempo na sua casa, ou não sei aonde você pode tirar esse tempo para orar ao Senhor, para buscar a direção do Senhor, para interceder pelas pessoas que estão à sua volta. Mas Deus continuou usando Elias. E se você pegar lá em 1 de Reis, capítulo 18, esse a gente não vai ler porque é um texto bastante longo, do versículo 20 ao versículo 40, você vê que o profeta Elias orou ao Senhor. E o Senhor mandou fogo do céu. Fogo do céu. Ou seja, onde Elias enfrentou os profetas de Baal, onde Elias enfrentou o próprio inferno. O momento em que Deus responde à oração de Elias, o mesmo Deus que quer responder à tua oração. Mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque Elias confiou em Deus. Isso aconteceu, o fogo caiu, porque Elias sabia o Deus que ele servia. O povo tomou uma posição de voltar para os caminhos do Senhor. Por quê? Porque se você ler do capítulo 14 até o capítulo 20, você vai ver que tanto Acabe como Jezabel e como todo o povo se desviaram dos caminhos do Senhor. E muitas vezes isso passa com você e comigo. A gente enfraquece, sei lá, uma decepção que eu tive na igreja, uma decepção que eu tive com um irmão, qualquer coisa assim. Né? Eu estou muito ocupado trabalhando, eu estou muito ocupado cuidando das minhas coisas e eu esqueço do meu relacionamento com Deus. E o povo se distanciou. E muitas vezes falta para você e para mim atitudes como de obediência e de saber quem é o Deus em nós. Quem é esse Deus? E muitas vezes a gente confunde, né, Jesus com Genésio, e a coisa está errada. Jesus é Jesus, Genésio é qualquer um desses daí. Mas Jesus só tem um. Elias tinha algumas expectativas com tudo isso. Veja, todos esses milagres que Deus fez através da vida de Elias, né, a conquista contra os 450 profetas de Baal. Elias tinha algumas expectativas, né? E a primeira expectativa que Elias tinha era de que o povo voltasse aos caminhos do Senhor. E aleluia! Né? Isso parece que aconteceu. Mas se você continuar lendo o livro de 1 Reis, você vai ver que o povo realmente voltou para os caminhos do Senhor. E a segunda grande expectativa de Elias era que Acabe, que era o rei, né, de Judá, e Jezabel, que era a rainha, também, que eles voltassem para os caminhos do Senhor. Mas, na verdade, isso não aconteceu.
O que aconteceu foi ao contrário, né? Jezabel se enfureceu porque Elias tinha eliminado os 450 profetas e correu atrás para matar Elias também. Já tinha matado um monte de profetas, mas ela queria matar Elias. E quando nossas expectativas são frustradas, muitos passam por depressão. Muitos passam por estresse emocional. E muitos podem até chegar ao ponto de tirar a sua vida, ou de querer que sua vida se acabe. Ah, sabe que, olha, ó dia, ó vida, ó azar, já deu o que tinha que dar. Não. O único que sabe o dia e a hora de você e eu sairmos daqui é Deus. A data de validade está na mão de Deus, e é Ele que vai dizer. E eu não vou sair antes nem depois, eu vou sair no dia que Ele quiser. E isso, essa depressão, esse estresse emocional, esse desejo de morrer, passou com Elias. Elias que já tinha tido tantas experiências com Deus. Elias se frustrou. Estava decepcionado com a situação. Rapaz, eu até achei que Jezabel fosse reconsiderar. E Elias teve medo. É o que muitas vezes passa com você e comigo. As coisas fogem do nosso controle e nós achamos que Deus também não tem controle da situação. E o que foi que Elias fez? Ele se desesperou. Ele se desanimou. Ele pediu a Deus que o levasse. Como se Deus estivesse lá pronto para obedecer a Elias, né? Na verdade, ele estava apavorado com Jezabel. Assim como muitas vezes você e eu ficamos apavorados com esse tal de Covid, né? Que eu não conheço ele, não quero nem saber, não quero nem conhecer ele. E a gente fica apavorado, achando que Deus perdeu o controle dessa humanidade. Na verdade, Deus, ele tem o controle da minha vida e da tua vida, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dele. Então, eu não tenho que estar apavorado com nada. Nós temos um ditado no Brasil, né, que diz que quem morre na véspera é o peru. Eu não sou peru e eu tenho a minha data de validade nas mãos do Senhor. Lógico que eu vou tomar os meus cuidados, vou fazer as coisas certas e Deus vai me proteger. Mas o que passou com Elias também pode passar com você e comigo. Mas nós devemos aprender com Elias 3 lições assim bastante importantes. A primeira delas, que a gente deve aprender com Elias, que as situações difíceis que passamos, ela pode nos trazer 2 situações. A primeira, ela pode nos fortalecer, nos tornar mais fortes. Não importa aquilo que você está passando, você vai sair dessa mais forte. E a gente vê aqui Paulo nos falando em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! Quando sou fraco, então é que sou forte. Então, nós podemos aprender isso, podemos sair fortalecidos em todas as situações que a gente passa, porque Deus é contigo, Deus é com você. Se Deus é com você, nós não temos que ficar preocupado com a situação. E a segunda coisa que uma situação difícil pode trazer, ele pode trazer um desânimo. Ele pode destruir o teu ânimo, ele pode te paralisar, ele pode te intimidar. Ele pode fazer com que nós deixemos de confiar naquilo que Deus tem de promessa para a nossa vida. Deixemos de confiar naquilo que Deus tem a realizar através da tua vida e da minha vida. Olha, chegou
no fundo do poço. Querido, o poço não tem fundo e eu quero te dizer uma coisa, né? Quando Deus está no controle, o fundo pode ser muito mais fundo, não importa. Deus vai te resgatar. Deus tem um plano para a tua vida, não importa qual seja a situação. Não permita que ela te paralise. Saia mais forte dela. Saia mais forte. Não permita que ela te inutilize. Não permita que ela te intimide. A segunda lição que a gente pode tirar da vida de Elias é que nós não podemos nos isolar do mundo. Muitas vezes, numa situação de dificuldade, nós queremos nos isolar, como se o isolamento fosse a solução para o nosso problema. Então, a gente se enfia dentro do nosso quarto e fica lá. E, na verdade, não é. Nós temos que buscar mais de Deus. Nós temos que buscar aquilo que Deus tem para nós. Elias foi para uma caverna. Elias achou que ia conseguir se esconder de Jezabel e principalmente de Deus numa caverna. Ele estava apavorado, eu entendo isso. Ai, pastor, mas ele estava apavorado. Eu sei. Mas, querido, ou a nossa confiança é nesse Deus, ou a gente muda de Deus. Nós estamos com Deus errado. Deus é para a gente confiar, para a gente crer. E muitas vezes nós buscamos uma caverna, que é o nosso quarto, que é a nossa casa, que é o nosso trabalho. A gente busca uma caverna para sair dessas situações. Pensamos que não existe mais nenhuma saída, que esgotou todas as possibilidades de Deus, foram esgotadas. Esse Deus é um Deus limitado. Achamos que, na verdade, Deus se esqueceu da gente, que Deus não olha para você e para mim. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Elias fugiu para uma caverna. E qual é a caverna que você tem fugido? Você acha que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali naquela caverna? E Deus pergunta: que fazes aí, Elias? Ah, pastor, acho que Deus não sabia. Não, Deus sabia o que Elias estava fazendo lá. Deus sabia que Elias estava buscando isolamento, né, para fugir das tribulações, como se isso fosse possível. Mas Deus pergunta de novo para Elias, e ele faz essa pergunta para você e para mim, né? O que nós estamos fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com o plano que eu dei para você? Ele pergunta isso para você e para mim só todos os dias. Mas Deus ainda insiste em falar com Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ou seja, Elias, com toda a prepotência e arrogância dele, né, foi lá e se parou na porta da caverna, como se isso fosse resolver o problema dele. E Deus pergunta de novo: o que fazes aqui, Elias? Elias, essa é a melhor decisão para a tua vida? Foi a melhor coisa que você conseguiu imaginar para você fazer? Está correto você se isolar? Isso Deus pergunta para nós hoje. O que aconteceu com o teu chamado? O que aconteceu com as experiências que você e eu tivemos com Deus? O que aconteceu com aquele fogo que você teve no primeiro dia, quando você aceitou a Jesus? Você lembra disso?
Você aceitou a Jesus, você saiu, você queria falar, até para o cachorro você queria falar de Jesus, falar para o poste, você queria pregar para todo mundo. O que aconteceu com o teu chamado? Assim como Deus perguntou para Elias, essa foi a tua melhor saída? Ele pergunta para você e eu, essa é a tua melhor saída? Você mudar de casa, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, essa é a tua melhor saída? Você mudar de igreja, você mudar de comunidade religiosa, você mudar de religião, essa é a tua melhor saída? Deus pergunta isso para você e para mim hoje. Nós devemos refletir nessas questões. O isolamento nos torna mais frágeis. Ah, sabe o que é, pastor? Eu tive uma decepção na minha igreja, então, sabe o que é? Querido, o isolamento nos torna cada vez mais frágeis. E Deus fala com Elias. E Deus fala com Elias, e através dessa conversa que Deus tem com Elias, ele fala com você e comigo. Abra sua Bíblia lá em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ou seja, o isolamento não só nos torna frágeis, nos torna fracos, mas também nos torna desinformados. Elias não tinha informação que tinha mais de 7.000 que Deus tinha guardado. Elias achava que ele era o único. Sabe o quê? Eu sou o único que fui salvo. Não. O isolamento nos deixa frágil, nos deixa fraco e nos deixa desinformado daquilo que Deus tem feito. Falava com uma pessoa hoje e eu falava justamente isso para ela. Olha, sabe o quê? Não me importa muito o que as pessoas estão falando. Não importa muito o que está acontecendo na igreja que eu deixei, na igreja que eu saí. Não importa muito. Porque, na verdade, isso aí não vai mudar o rumo daquilo que Deus tem direcionado na minha vida. Então, como diz o louvor que a gente acabou de cantar, né? Olha, fala o que quiser. Deus é que vai me honrar. Então, se a honra vem do Senhor, não importa. A conversa de Deus com Elias mostrou que Deus se preocupava com Elias e Deus se preocupa com os seus filhos. Ai, pastor, de novo, com esse negócio de seus filhos. Pois é, querido, de novo. Sabe por quê? Porque você só pode ser filho de Deus se aceitar Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ah, mas se eu for... Não, não tem outro caminho. Só Jesus. Então, Deus se preocupa com os seus filhos, não com as suas criaturas. Deus se preocupa com os filhos. Então, se você é filho, se eu sou filho, ele se preocupa conosco. O isolamento não contribui para a nossa vida. O isolamento não contribui para o teu crescimento, do teu relacionamento com Deus. O isolamento não contribui para que Deus trabalhe na sua vida. Ah, pastor, então eu tenho que me expor. Você tem que fazer aquilo que Deus tem falado para você fazer. Você tem que escutar a voz do Senhor. Você escuta? Nós devemos viver em corpo, no corpo de Cristo. E você que tem nos acompanhado aqui, você sabe que o que a gente tem feito é pregado a palavra. Não é igreja, não é denominação, não é religião, é pregar a palavra. Não importa a religião que você esteja, não importa a igreja que você esteja, dá um pouco a denominação. Se você tem a Deus como seu único Deus, se você tem somente a Jesus como único caminho para chegar a Deus, e se você tem o Espírito Santo, que só aquele que tem o Espírito Santo é aquele que tem a Cristo, então nós estamos falando da mesma coisa. Se você tem a Bíblia como a tua única regra de fé e de conduta de vida, nós estamos falando da mesma coisa.
O isolamento, ele faz com que a gente volte para trás, com que a gente retroceda. E uma terceira coisa que a gente não pode esquecer de fazer é de ouvir a Deus. De ouvir a Deus. Na verdade, Elias, ele ouviu mais o que Jezabel estava falando, o que as pessoas estavam dizendo, que Jezabel queria pegar ele, acabar com a vida dele. Então, querido, eu não posso ficar, sabe, dando ouvidos, né? Eu tenho que ouvir o Senhor. Elias teve erros? Sim, teve erros. Mas, sabe, um erro que Elias não teve foi de deixar de ouvir a voz de Deus. Então, quando Deus falou com ele dentro da caverna, Elias, o que você faz aí, meu filho? Vamos caminhar aí, ó. Ele ouviu. Elias continuou, não só ouvindo, mas obedecendo a Deus. Esse obedecer é a coisa mais difícil na minha vida e na sua vida. Obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E a gente vê essa obediência de Elias em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Ou seja, ele obedeceu. Elias reconheceu os seus erros. E muitas vezes você e eu não queremos reconhecer os nossos erros. E nós achamos que, não, eu faço tudo certo. Querido, você não faz tudo certo, eu tampouco. Nós não fazemos tudo certo, a gente pisa na bola, né? A gente faz coisa errada, mas Deus está pronto para que você e eu reconheçamos os nossos erros e voltemos para os caminhos dele. Voltemos a ouvir a voz de Deus e a obedecê-lo. Elias voltou a servir a Deus. E Deus quer fazer isso com você e comigo. Deus, ele quer trabalhar na tua vida e na minha vida. Ele quer encher a tua vida e a minha vida de poder, de autoridade. Não minha nem sua, mas dele na nossa vida. Ele quer nos usar para que nós sejamos grande bênção onde a gente esteja. Não importa na tua casa, na tua família, no teu bairro, na tua vizinhança, no teu país, no teu estado, não importa onde você esteja. Deus quer te usar. E Deus quer que você e eu caminhemos, assim como Elias fez em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Ou seja, Elias, ele partiu dali, ele voltou a caminhar, ele saiu da caverna e ele voltou a caminhar. E o que Deus quer da tua vida e da minha vida hoje é que nós saiamos dessa caverna, que eu não sei qual é a sua, e voltemos a caminhar com Ele. E quando você volta a caminhar, você volta a viver os milagres de Deus. E Elias voltou a caminhar, e sabe o que aconteceu? Ele chamou Eliseu para ser seu discípulo. Ele encontrou com Eliseu. E o chamado de Eliseu não foi assim: ei, Eliseu, vem comigo. Não, não. Ele simplesmente lançou a sua capa sobre Eliseu e Eliseu já entendeu. Falou, oh, aleluia, aleluia. O homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. E é isso que nós devemos fazer em nossa vida. Nós devemos caminhar. Nós não devemos ficar parados, estagnados, porque é isso que o inferno quer. Que você e eu estejamos estagnados, que você e eu não cumpramos aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Não deixe de ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor nos traz que o Senhor nos traz para que saibamos
que Ele está conosco. Deus é contigo. Deus é conosco. Para que você e eu saibamos que Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Só olha para trás e vê todos os milagres que Ele já fez na tua vida. Que nós não devemos tomar a nada e a ninguém. Ou seja, eu não tenho que ficar preocupado com as pessoas. Eu não sei qual tem sido a tua caverna. Eu não sei quanto tempo você tem passado dentro dessa caverna. Eu não sei quantas decepções você já teve. Mas eu sei de uma coisa. Deus te chama agora. Não é amanhã, não é daqui 2 horas. Ele te chama agora. Agora para que você saia da caverna. Para que você retome o chamado ministerial que Ele colocou na tua mão. Eu não sei qual foi o chamado, se você tem um chamado de ensino, se você tem um chamado de adoração, eu não sei qual é o teu chamado. Mas se você tem dúvida e não sabe qual é o teu chamado, a gente pode conversar. Fala aqui com a gente. Né? Pode chamar pelo WhatsApp da rádio, a gente vai te atender e nós vamos conversar. E vamos buscar junto. Ai, porque pastor, você sabe tudo? Não, não sei não, querido. Eu sei que tem um Deus que sabe de todas as coisas. E que Ele vai se revelar para você e para mim. Deus, Ele quer colocar nas suas mãos todas quer que você coloque nas mãos dEle todas as suas preocupações, todas as suas dúvidas, todas as suas ansiedades. E Ele quer que você tenha Ele como sua fortaleza. Deus, Ele quer, saia da caverna, que você volte a andar e que você volte a fazer o teu ministério caminhar. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é Deus fiel, é Deus que ouve as nossas orações, é Deus que cuida de cada um de nós. E agora, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, as tribulações têm nos levado para cavernas. Cavernas, Senhor, que têm impedido, Senhor, nós de caminharmos no chamado que o Senhor tem nos dado. Ah, Senhor, esse chamado que o Senhor já nos deu há tanto tempo. E muitas vezes a gente tem estagnado, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua unção sobre a nossa vida, Pai. Por medo, Senhor, porque as tribulações são tão intensas e nós damos mais valor às tribulações do que ao Deus grande que nós temos. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa se muitas vezes, Senhor, nós temos duvidado, Senhor, do teu poder. Apesar de tantas bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida, os milagres que o Senhor tem realizado, a gente tem tido dúvidas. Nos perdoa, Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus, coloca, Senhor, sobre a vida de cada um desses que nos ouve, que nos assistem, Senhor. Coloca sobre cada um deles, Senhor, o poder do teu Espírito Santo. Ah, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam agora tomados pelo teu Espírito Santo, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que eles saiam da caverna e tomem, Senhor, a atitude de voltar a viver o chamado que o Senhor colocou sobre a vida de cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, faça a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que os teus servos sejam roubados, Senhor. Que os teus filhos, Senhor, sejam intimidados, Senhor, por qualquer situação que estejam passando agora. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, reveste, Senhor, os teus filhos com o teu poder, com a tua autoridade. Enche, Senhor, os teus filhos com o poder do teu Espírito Santo. Dá a eles, Senhor, dons espirituais, dá a ele, Senhor, uma visão altaneira, dá a ele, Senhor, uma visão de águia, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que eles mantenham, Senhor, a visão em Jesus Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus, faz aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas. Reativa, Senhor, reanima, Senhor, o ministério dos teus filhos agora, Pai.
Senhor, que eles possam voltar aos teus caminhos e viver aquilo que o Senhor tem de melhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que esse versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, possa estar na tua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Que a fortaleza seja o Senhor na tua vida. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você necessita de um aconselhamento, entra aqui, escreve aqui, que nós vamos estar entrando em contato com você. E nós vamos estar juntos caminhando para aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Tem aí um resto de dia maravilhoso, tem aí uma semana abençoada pelo Senhor. Fica na paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.